Vamos falar um pouquinho sobre declaração de imposto de renda? Então, gente, me acompanhe aqui. Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Neto, sou administrador e contador, sou perito judicial e desde 2019 eu tenho um canal no YouTube no qual eu dou diversas dicas para os profissionais que querem atuar como auxiliares da justiça. Sei que estive ausente nesses últimos dias, mas isso se deve ao fato de que, nesta época do ano especificamente, eu atendo diversos clientes com as suas declarações de ajuste do imposto de renda de pessoa física. Eu posso dizer para vocês que a minha experiência profissional como perito, ela me ajuda muito a avaliar adequadamente os rendimentos, os pagamentos, os bens ativos, dívidas e ônus reais dos meus clientes, de forma que os valores declarados por eles sejam consistentes com a variação patrimonial apresentada por cada um destes clientes que eu atendo. Vejam bem, eu, embora não pareça, eu já sou um pouquinho velho. Eu sou do tempo em que nós fazíamos as declarações em formulários carbonados, seja através de máquina de escrever ou até mesmo à mão. Depois vieram os programas em disquete, lembra? A gente ia lá, pegava o disquetinho para carregar a declaração, depois devolvia a declaração em disquete, era um transtorno, né? E depois disso vieram os programas geradores de declaração, que nós conhecemos, que são disponibilizados no site da Receita Federal, e nos dias de hoje você pode fazer a sua declaração de inúmeras formas, seja pelo seu celular, seja através do site da Receita, que lá tem a função Meu Imposto de Renda, que você pode escolher preencher a declaração, ou você pode usar o programa gerador de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física. Muito bem, toda esta tecnologia, gente, logicamente que facilitou o processo de elaborar uma declaração, mas, por outro lado, gerou um grande controle por parte da Receita Federal. Eu digo o seguinte, tá? Em que pese as elevadas cargas tributárias e o baixo retorno percebido sobre esses impostos que nós pagamos, eu entendo que todo rendimento recebido resulta em um imposto devido. Eu, particularmente, sou uma pessoa totalmente contrária à sonegação de impostos. Portanto, gente, ao elaborar sua declaração, o faça corretamente, indicando todos os rendimentos obtidos e despesas incorridas, bem como informando adequadamente a posição de seus bens e passivos. Você pode pensar que não, mas a Receita Federal sabe tudo o que você recebeu das fontes pagadoras, sabe o quanto você pagou de despesas médicas, sabe os retornos sobre os seus investimentos, sabe, eventualmente, se você vendeu algum imóvel e assim por diante. Isso, pois, existe um grande cruzamento entre as informações declaradas pelo contribuinte e as suas respectivas fontes, de forma que, se algum destes dados for divergente, você pode ter certeza que, tão logo processada a sua declaração, você cairá na malha fina. Inclusive, gente, abrindo um parênteses aqui, tal como ocorreu no ano passado, é possível, este ano, você iniciar o preenchimento da sua declaração de forma pré-preenchida, ou seja, os dados da sua declaração anterior serão preenchidos automaticamente, bem como todos os rendimentos informados pelas fontes pagadoras e pelas instituições financeiras, incluindo saldos de suas contas correntes e investimentos. Todavia, isso não afasta a necessidade de revisão de todas essas informações, bem como não garante que a totalidade desses dados, a totalidade dessas informações, seja efetivamente baixada da Receita Federal. Por exemplo, eu estou fazendo as declarações de diversos clientes através de procurações no ECAC que eles me deram, de forma que eu pude
baixar as declarações pré-preenchidas deles. Mas eu constatei que em alguns casos não foram trazidas algumas informações relativas a investimentos ou a saldos. Inclusive, em um evento que eu participei algumas semanas atrás, através do CRC aqui do Paraná, um auditor da Receita Fiscal enfatizou justamente esse fato e reforçou a necessidade de sempre cruzar os dados que foram puxados através da declaração pré-preenchida com os respectivos informes de rendimentos. E outro ponto, gente, que é importante destacar para vocês, caso ainda não tenham conhecimento disto, tem muita gente falando desse assunto, diversas informações nas mídias sociais e assim por diante. Os contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida ou então pela restituição do imposto pago a maior através de PIX, eles terão prioridade no recebimento dos valores pagos a maior. Logo após os contribuintes que têm essa prioridade, logicamente, definida em lei, ou seja, os contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos, idosos acima de 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério. Mas é interessante, se você mandar a sua declaração pré-preenchida ou então optar pelo PIX até 31 de maio de 2010, você já entra na fila após estes que têm a prioridade legal. Tá? E para fechar o vídeo de hoje, fica aqui o meu sincero conselho, tá, pessoal? Nem pense em sonegar imposto de renda à pessoa física. Não apenas porque isto é arriscado, mas principalmente porque é incorreto do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Anota aí. Um país de sonegadores nunca será um país honesto. Eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma forma interessante para vocês, tá? E também agradeço desde já a sua curtida, a inscrição no meu canal ou então no meu Instagram e os seus comentários. Um grande abraço do Pedro Neto.